Vizinho, vamos fazer alguma coisa? Mas vamos fazer uma coisa mesmo. Que dia, então? Então, tá bom, vamos fazer. Que dia? E não adianta você, tipo assim, concretamente mesmo, concretamente, como é que você faz isso? Então tá bom, que dia? Que dia que você pode? Ah, domingo. Domingo eu não posso, porque domingo eu vou ter isso, assim, assim, assim. Então segunda-feira você pode? Que horas? Ah, segunda eu posso. Cara, eu vou desmarcar tudo, mas segunda-feira a gente vai estar conversando, pelo menos para traçar os planos que nós vamos realizar aqui nas próximas semanas na nossa comunidade. Sou eu e você só a nossa comunidade, tá, vizinho? Somos só nós dois, por enquanto. Por enquanto. E não adianta você também convidar o vizinho. Qual é a perspectiva que eu estou falando? Sobrenatural, na verdade? Se você não rezar, não. Tem que rezar. Sentar o joelho mesmo e rezar. Senão não adianta. Não adianta. Não adianta ficar... Eu tenho que falar isso. Porque se eu não falar também, fica parecendo que é só mundo material. A gente cai num imanentismo de achar só que a vida é só isso daqui. Tá? E aí, nesse caso, então, que eu falei, é o engajamento dos membros. Beleza, então, vizinho, vamos lá. Conseguimos marcar a primeira reunião. Mas é marcar mesmo. É marcar mesmo. Tipo assim, olha, que dia? Segunda-feira à noite, então? Segunda-feira à noite eu não vou fazer nada. Vou conversar com a minha esposa. Não é para ela ficar olhando as crianças, para ela participar também. Vai ter criança conversando, atrapalhando, não sei o quê? Vai. Mas é assim que tem que fazer. Vai ter criança atrapalhando. Eu tenho um filho de 3 anos, agitado pra caramba, né? Parece que ligou 220. O outro lá que tomou choque quando minha esposa estava grávida, tomou choque. Deve ter dado um choque dele, mas foi o terceiro que veio 220. Nem que todo mundo veio 220, mas... Então, assim, vai atrapalhar mesmo. Vai dificultar, cara. Mas tem que fazer. Tem que sentar. Bom, primeira reunião. Poxa, criança atrapalhada pra caramba. Atrapalharam, fazer o quê? Vamos bola pra frente. Mas na primeira reunião já saiu o quê? Já saiu mais ou menos, o pessoal já conversou, olha, é vida de santidade, nós queremos criar umas comunidades aí no futuro aí, de chamar mais vizinhos. Porque não tem só, sei lá, como eu moro hoje em zona rural, tem uma moça que mora na minha frente, o vizinho mais perto ali deve estar uns 500 metros da minha casa. O próximo. E o próximo. Todos assim. Aí depois começa a ter mais gente perto. A questão é que eu tenho contato com outras pessoas de ir na casa delas do grupo, vamos dizer assim, religioso do qual eu faço parte. Eu tenho contato com outras pessoas também. Meu objetivo é chegar nessas que eu não tenho contato, que são meus vizinhos ali. Mais próximos agora territorialmente. Quer dizer, se bem que tem gente territorial ali também que estão próximos a mim. Mas chegar naqueles que eu não conheço ainda. Já estou chegando nos que eu não conheço. Isso eu já estou fazendo. De conversar mesmo. Pô, mas essa coisa... Desculpa a expressão aqui, bem pesada, que pode parecer ofensa. Mas sabe aquela coisa que a pessoa fala, pô, do testemunho de Jeová que bate lá na porta? O testemunho de Jeová não tem vergonha de bater na porta das pessoas, não. E eu acho que ele é que está certo. Tá? Nesse sentido, ele está certo. Enfim. E aí, engajar os membros. Como eu falei, o quê? Promover discussão sobre o que pode ser feito concretamente ali no bairro. E aí você vai para outras questões também. Tudo bem, o primeiro objetivo é ir para o céu. Mas existem questões que precisam ser resolvidas ali. Sei lá, a estrada está de chão ainda, precisa asfaltar. Como é que nós podemos fazer aqui? Quem é o vereador que a gente tem que ir atrás dele para asfaltar esse negócio? É de interesse da comunidade asfaltar? Bom, não é de interesse não, porque sei lá, porque dificulta assaltante chegar, não sei o que, asfalto, sei lá, não sei, estou pensando aqui, tentando pensar a cabeça do bandido. Mas assim, tentar fazer esse tipo de coisa de modo que as decisões locais fiquem ali de fato. Por isso que eu estou falando, esse é outro ponto importante, a tomada de decisões tem que ser local. Por exemplo, vai asfaltar ou não aquela região? Vai levar água encanada ou não? Porque se as pessoas de repente têm poço em casa, artesiano, não faz sentido você fazer um esforço descomunal para levar água encanada se está todo mundo usando só água tranquilo e está arriscado você arrumar dor de cabeça ainda com a empresa de água e esgoto da região. Eu não sei como é que funciona aqui no Paraná, aqui na região de Curitiba, enfim, não sei. É Sanepar aqui, isso eu sei, mas... Por exemplo, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro,
se você tem um poço dentro da sua casa, você é obrigado a pagar a água mesmo assim. Tem um valor lá que mesmo que você use a sua própria água, acho que você tem que pagar. Eu não sei se aqui na região, aqui na Sanepar, se funciona aqui no Paraná, não sei. Lá eu sei que paga, tá? É como... Faz poço artesiano aqui tem que avisar, tem que ser legalizado, e aí também, não sei se é mensal ou se é fixo. Mas Tem que pagar também. Então, Ou se é seja, fixo ou se é mensal, como você esse tá falando. sócio majoritário da nossa vida, que é o Estado, é brabo, né? Mas enfim, nesse caso, a gente... Vejam, a questão é, bom, abrir um poço artesiano ali, não é verdade? O Estado tem o direito de saber que eu abri esse poço artesiano também? Nossa, Rodolfo, você está incentivando a desobediência civil às leis? Uma lei injusta não deve ser obedecida, não é assim que São Tomás fala? A questão é, será que essa lei é injusta de fato? Aí já é outra questão. Eu não estou dando resposta, tá? Não estou dando resposta. Mas a gente também tem que saber até onde as leis estatais elas devem ser seguidas ou não. Uma lei, por exemplo, sei lá, que permite o aborto, por exemplo, eu não posso ser a favor de uma lei dessa. Eu acho que essa é uma lei a mais injusta de todas na atual situação. Então, se ela vier a ser criada, né? Como praticamente foi ontem, né? Então, assim, e a tomada de decisão tem que ser local. É de interesse da comunidade asfaltar? É de interesse da comunidade levar água? É de interesse da comunidade que tem uma escola menor aqui? Porque às vezes a questão da escola é importante. Eu falo da escola porque é minha área de educação especificamente. É de interesse da comunidade? Bom, não é de interesse. Porque, sei lá, a mãe está dando aula, as famílias estão se reunindo para poder fazer esse tipo de coisa. As famílias estão se ajudando mutuamente, inclusive em itens de necessidade. Pode não parecer não, mas isso é uma coisa extremamente importante. Eu falo isso porque, assim, eu morei lá no interior do estado do Rio de Janeiro, né? No município lá de Valença, que é do lado de Vassouras, onde eu falei que eu nasci, né? Mas eu via muitas vezes, né? Eu morei até 1991, mas até 1990 eu lembro que com muita frequência batia gente na porta da nossa casa, e olha que a gente era muito pobre mesmo. Batia gente na porta pedindo comida. E às vezes não era só andarilho, não era o cara que estava de passagem, não. Era gente do próprio do distrito, né? Que era um distrito lá, do próprio distrito. A gente parava em casa e falava assim, pô, tem alguma coisa aí pra gente poder levar para casa para comer? E as pessoas se ajudavam mutuamente, né? Então, nesse caso, as decisões, como eu falei, têm que ser locais, inclusive desse apoio mútuo. E não parece, não, quando a gente fala, por exemplo, imagina só você fazer compra do mês. Já pararam para pensar se você faz compra do mês com os seus vizinhos? Eu não faço isso não, tá, pessoal? Só estou trazendo a questão aqui. Não faço. Mas acho que é uma ideia e tanto. Imagina só, você tem um vizinho, tem um outro vizinho, imagina só umas 5 famílias. Vocês concordam que se uma dessas famílias fica responsável por orçar os preços nos supermercados, você consegue, com 5 famílias, pela quantidade que você vai comprar, baixar o preço do que você está comprando? Pessoal, grande estrutura de educação faz assim. Eu estou falando porque eu dei aula, por exemplo, dei aula na rede jesuíta de educação do Brasil. Dei aula, era funcionário da rede jesuíta, lá no Rio de Janeiro, no Colégio Santo Inácio do Rio de Janeiro. O que acontece? Quando virou rede jesuíta de educação no Brasil, porque tinha 3 províncias no Brasil, não sei o quê, aí decidiram virar província única, província Brasil, e rede jesuíta de educação. Cara, você tem, eu lembro que tinha, sei lá, 12 unidades, 16, uma coisa assim, 16 unidades. E aí você tem colégios grandes, tradicionais, vocês sabem, sei lá, tem o Colégio São Luís em São Paulo, que era um quarteirão inteiro na Avenida Paulista. Você imagina um quarteirão inteiro de não sei quantos andares na Avenida Paulista. Só o valor daquele imóvel. Eles conseguiram sair dali e construir um colégio inteiro do zero do lado do Ibirapuera. Você imagina quanto eles não gastaram para construir aquele negócio. E detalhe, é uma rede inteira.
Eu sei que, por exemplo, lá no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, teve lá um evento que foi lá o evento da rede jesuíta, dos jesuítas principais lá do mundo. Veio lá o Arturo Souza, que é o superior lá dos jesuítas e tal, veio, né? E o colégio fez uma obra absurdamente fenomenal no colégio inteiro. O prédio principal é intacto, né? Porque é tombado, mas ao redor, assim, um negócio fenomenal que eu não seria capaz de imaginar uma estrutura de colégio daquele tipo de tamanho. Só que olha só é possível fazer esse tipo de coisa, claro, a mensalidade é lá nas alturas, sei lá, tem mais de 2.000 alunos pagantes num colégio daquele, só no Santo Inácio, tá? E aí você imagina, a rede inteira, você vai comprar uma resma de papel, você consegue chegar para, sei lá, a empresa lá que fabrica e fala o seguinte, não, eu não quero de você não, se você não baixar eu vou comprar do outro ali que está mais baixo. Porque agora você tem poder de negociação. Mesma coisa que eu estou falando com relação à alimentação, não é verdade? Se as pessoas fizessem esse tipo de coisa com relação à alimentação, claro, alguém vai ser responsável, vai ter mais poder de negociação? Tem mesmo. Tem poder de negociação. Você começa a comprar produtos mais baratos, é claro, na hora que chegou lá o caminhão lá para entregar tudo, vai dar um trabalho de dividir para aqueles que tem, sei lá, o cara tem um filho, consome menos, ele comprou menos, vai estar tudo anotadinho lá, quem comprou o quê, nananã, quanto que vai para cada um. Né? Esse tipo de coisa é interessante também pensar nessas questões locais. Por quê? Porque isso aí é outro ponto importante que eu, né, dentro dos tópicos que eu elenquei aqui, que é a colaboração e apoio mútuo. Isso é fundamental. Eu falo, repito, na área da educação, não, em vários âmbitos. Nesse âmbito financeiro, então, isso impacta muito. Repito, eu não vivo dentro dessa perspectiva, mas é algo a se pensar, desde que a gente comece a caminhar aos poucos aí nesse sentido aí. Então, olha só, como eu falei, concretamente, dentro dessa colaboração e apoio mútuo, eu vivo já nesse sentido. Por quê? Porque essa família, sabendo que eu também sou novo na região, estou dentro de uma perspectiva nova de emprego e tal, precisando trabalhar, porque eu preciso mesmo, né? Estou dentro de uma situação nova financeira, enfim, passando certa dificuldade, as pessoas chegaram e falaram assim, não, ó, vamos te ajudar também. Isso aqui faz parte do nosso apostolado, eu ouvi isso. Eu ouvi isso de um senhor, pai de umas meninas lá. Isso faz parte do nosso apostolado, nós vamos te ajudar. E aí eles pegaram, dei lá os meus horários e tal, eles se reuniram, conversaram, como eu comentei, e organizaram tudo direitinho. Vejam, eles estão com noção, ele está com noção de como faz a coisa, e agora eu estou inserido nesse meio também. O quê? De ajuda, de participação. E não é só para coisa de trabalho, vamos dizer, de coisa de trabalho que dá trabalho, de fato, assim, coisa que é custoso. Não, para coisa relacionada a lazer também. Por exemplo, eu toco violino, não sou profissional, mas toco violino. Cara, eu posso dar aula de violino para os filhos das pessoas ali. E não só dar aula para iniciá-los na vida musical. Eu sei que tem corais lá nessa comunidade, não tem só um coral, tem mais de um coral. E já me chamaram para participar do coral, para cantar. Estão precisando lá de vozes masculinas. Já falei com a minha esposa, vamos. O primeiro ensaio que a gente ia participar ia ser quando? Hoje, só que eu estou aqui. Né? Mas a partir de semana que vem eu vou estar lá firme e forte no ensaio do coral, eu com a minha esposa. Vejam, não é questão, não é só lazer, é participação de atividade cultural que as pessoas podem se organizar também. Teatro, música, não é verdade? Esportes. Meu filho mais velho só pensa em futebol. Só em futebol. Então, se você quiser saber dele sobre Eurocopa, futebol europeu, não sei o que, ele vai te responder. Mas ele está tendo acesso também a outros tipos de esporte que não futebol. Rugby, beisebol, outros tipos de atividades esportivas que não aquelas mais regulares, que a gente escuta falar o tempo todo aí, né? Por conta da comunidade. Então, assim,
E aí, existem coisas que nós podemos utilizar o mundo atual para poder avançar em determinadas questões. Por exemplo, por que não pode fazer uma plataforma digital onde as pessoas podem colocar as experiências delas ali também?